Se você está vendo esse vídeo é porque você passou na primeira fase da FUVEST, parabéns. A FUVEST divulgou algumas horas atrás as notas de corte, né? E eu sinceramente fiquei bem surpreso porque pela dificuldade da prova em relação ao ano passado, eu acreditei de verdade que as notas de corte iriam diminuir, mas para a maioria esmagadora dos cursos a nota de corte aumentou bastante, né? Por exemplo, em engenharia, a maior parte das engenharias teve um aumento bem grande na nota de corte. Medicina também, né, continuou, né, com uma nota de corte bem alta, né? 80 na ampla e 72, acho que 72 na escola pública. Então, medicina, né, manteve ali o seu lugar como sempre o curso mais concorrido. Então, bora lá. Se você passou na primeira fase, né, e é o seu caso aqui que está nesse vídeo, o que você vai fazer a partir de agora? Primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte. Você percebeu que se a nota de corte aumentou, é porque o desempenho dos alunos aumentou muito, aumentou muito. Então, se você ver lá na tabela, né, das notas de corte, teve notas de 88 na FUVEST, ou seja, quase gabaritaram a prova. O que isso mostra? Que quem está fazendo a FUVEST, obviamente, tem os casos das pessoas que não estão tão avançadas, mas é uma tendência onde tem pessoas cada vez com nível maior na prova. E aí pensa o seguinte, por exemplo, vamos pegar o caso de medicina e engenharia, por exemplo. Quem vai prestar para medicina, você concorda que a pessoa tem uma tendência a gostar muito de biologia, muito de química, ou seja, nas específicas, muito provavelmente essa pessoa vai ir muito bem, e muito bem. E a mesma coisa para a engenharia. Quem presta para engenharia tem muita facilidade com matemática, com física na maior parte das vezes, ou seja, também vai ser um desempenho muito alto. Ou seja, agora é o momento de você comer com farinha as tuas disciplinas específicas. Por quê? Ir muito bem nelas é pré-requisito, não é nem mais fora da curva, sabe? Você ir muito bem nas específicas que você vai ter, por exemplo, matemática, física, química e biologia. É pré-requisito você ir muito bem nessas disciplinas. Provavelmente não serão essas disciplinas do segundo dia que vão diferenciar muitos candidatos. Obviamente vão dar uma boa filtrada, porém, provavelmente os que serão aprovados provavelmente não vão ser essas específicas que vão diferenciar tanto. Por quê? Quem presta medicina vai muito bem em biologia, química na segunda fase. Quem presta engenharia vai muito bem em matemática, física e química. Então o cerne você vai ter que dominar essas disciplinas da segunda fase. Além disso, um ponto que muitas vezes vai ser um ponto de diferenciação, acaba muitas vezes sendo o primeiro dia, que é onde você vai ter redação e as questões 12, né, 12 questões, junto português e literatura, tá? Redação, você já sabe, né, que vai ter os novos modelos, porém, eu recomendaria de verdade você optar pela dissertação argumentativa, que é um modelo que a gente já tem bem consolidado, né? A gente vai ter outros modelos disponíveis, porém, qual que é o ponto aqui? A gente não sabe como que a prova da FUVEST vai cobrar isso. Então, como assim cobrar? No sentido de que a gente não sabe como que é o critério muito bem de correção, porque nós não temos modelos, né, de redação nota 50. Quando eu falo de modelo de redação, não é um modelo pronto que você vai lá e copia, não. Mas redações que foram muito bem, que tiraram 42, 48, alguma nota assim, entendeu? Uma nota muito alta. Então, redação vai ser um ponto muito importante, tá? Que vai diferenciar muito os candidatos juntamente com literatura. E literatura, o que é um ponto importante aqui? Literatura não caiu nebulosas, né? Eu até comentei, se você já viu o vídeo de segunda fase, tá? Se não assistiu, terminando que você já confere ali. É um vídeo onde eu dou passo a passo mesmo de segunda fase, tá? Acho que deu 40 minutos de vídeo, mas ficou bem legal, bem útil. E o que acontece? Nebulosas não caiu na primeira fase, ou seja, eles vão cobrar agora na segunda fase, bem provável, né? E é um livro bem puxadinho, tá? Em segunda fase eles vão puxar bastante literatura. Então, cara, foca muito em fazer ir muito bem na redação, faça pratica muita redação, coloca na tua redação, traz, sabe, a bagagem que você pegou dos livros. Pô, são 9 livros da FUVEST. Muito provavelmente o tema que eles vão cobrar na redação, você vai conseguir conectar com algum dos livros, ainda mais que a FUVEST ela tem uma temática de redação diferente do Enem, né? O Enem é um viés muito prático, né? A redação da FUVEST acaba sendo um modelo mais reflexivo, tá? Mais reflexivo, então foca nisso. E literatura, tá? Principalmente eu colocaria uma atenção nos livros de poemas, né?
Por exemplo, nebulosas. O Cristo Cigano eu não falo porque o Cristo Cigano já foi bastante cobrado na primeira fase, então não vai estar nessa segunda fase, tá? E, cara, quando... Eita, o vento lá. E quando você for estudar nebulosas, tome cuidado com o seguinte, tá? Todos os livros de poemas, eles têm os poemas que acabam sendo os mais conhecidos, que são os poemas que a maior parte dos cursinhos trabalham, tá? Só que a FUVEST tem uma tradição de cobrar, quando são obras de poemas, os poemas que muitas vezes ficam quase como um poema de rodapé, que muita gente não presta atenção. Eu falo isso porque eu passei na 2023, né? Que foi em 2022, mas era a FUVEST 2023. E ali tinha, um dos livros era Poemas Escolhidos de Gregório de Matos. Era isso? Acho que era isso. Era Poemas Escolhidos de Gregório de Matos. Eu tenho quase certeza que era esse o nome. E aí, tinha alguns poemas que eram bem conhecidos, né? Mas o que foi cobrado na FUVEST eram poemas bem específicos, que foi até um ponto que tirou muito a minha nota. Tirou bastante minha nota, porque eu tinha focado naqueles poemas que eram os mais conhecidos, e aí quando ele cobrou um poema que eu nem me lembrava muito dele, uma análise bem puxadinha na segunda fase, aí eu acabei rodando naquela questão. Falei, putz, essa questão aqui eu não prestei muita atenção nesse poema, que era um poema que eu falei, cara, eu não vi ninguém comentando, então acho que não vai ser cobrado. E foi justamente o poema cobrado, tá? Então a FUVEST tem um pouquinho disso, ela já foi mais assim no passado, né, de ser meio que um vestibular de rodapé, cobrar algumas informações que geralmente não são tão abordadas. E então presta atenção nisso, tá? Mas a segunda fase também, lembra, tá, do segundo dia, que você vai ter que arrebentar, porque, e muito bem nas específicas, você viu que a nota de corte subiu para a maior parte dos cursos. Ou seja, quem tá vindo cada vez mais bem preparado, tá? Então, ir muito bem nas específicas não é nem muito ponto assim fora da curva, é mais quase assim, o básico que você tem que fazer para você estar dentro do jogo, tá? E aí, quando você pensa na segunda fase, você precisa ter um domínio teórico muito grande, tá? Domínio teórico muito grande, tá? Às vezes a gente só foca na parte prática, sim, mas nos exercícios mais complexos, o que vai te salvar muito é a parte teórica, tá? Principalmente quando caem alguns temas que geralmente geram mais dor de cabeça, tá? Por exemplo, eletromag. Eletromag, as equações são meio estranhas mesmo, e também tem muito forte uma carga teórica. Então, regra da mão esquerda, regra da mão direita. Se você não sabe a força elétrica sobre fio, você não sabe a direção da força que está atuando, aí você não sabe o sentido das forças, se é para cima, para baixo, direita, esquerda. Ou seja, um domínio teórico vai ser fundamental. E cuida também pra você praticar muito o tempo de prova, tá? Em média são 20 minutos por questão, né? Porque são 12 questões ao todo. 4 horas você vai ter em média ali uns 20 minutos, 20 e pouquinhos minutos, tá? Cada questão as questões são discursivas, né? Você tem 3 itens, né? A, B e C, tá? Então, assim, cuida também do tempo, tá? Do tempo, porque lembra que a questão da discursiva não é só você chegar na resposta correta. Você tem que justificar da maneira correta como você chegou na tua resposta, tá? E lembra que muitas vezes, se você escreve só para você a tua resposta, não fica claro como que você chegou naquilo, né? Então você também tem que saber exatamente como que é o modelo que vai ser cobrado de resolução, né? Como que vai ser cobrado, como que você deve escrever corretamente a tua resposta, certinho? Mas também, né? Pô, parabéns, você passou na primeira fase, foi um baita desafio, agora nosso desafio continua, né? Temos aí alguns dias aí para trabalhar com a segunda fase, tá? O que acontece? Eu, sinceramente, quando eu prestei FUVEST, eu me senti mais confiante na segunda fase, porque no meu caso era matemática, física e química, as matérias que eu tinha mais facilidade. Não é que, tipo assim, eu cheguei na prova, obviamente, e resolvi tranquilamente. Não, foi um negócio bem trabalhoso. Mas eram as disciplinas que eu tinha mais facilidade. Então eu sabia assim, pô, quem vai fazer engenharia vai ser muito bom nessas disciplinas. Então deixa eu também tentar ir bem em redação, literatura, em português, certo? E se você quer se preparar de maneira muito aprofundada em matemática, física e química para a segunda fase, tá? O link do intensivo FUVEST segunda fase tá aqui embaixo, tá na descrição. Começa segunda-feira, então 6 aulas por semana ao vivo para você tirar suas dúvidas também, tá? Vão ficar gravadas e aulas totalmente específicas para a FUVEST, tá? Então vão ser muitas e muitas horas no total. A gente vai trabalhar de maneira direta com a FUVEST, tá? E vamos fazer aprofundamento teórico, mas já
dentro da resolução dos exercícios, tá? Para não perder tempo, para ser algo bem direto, certinho? Então é isso. Não deixa, tá, de fazer parte do intensivo FUVEST, que eu tenho certeza que vai ser fundamental para você arrebentar na segunda fase, porque você viu que não dá para você chegar na segunda fase usando aquilo de, vou responder os itens A e B, que são mais tranquilos, e o item C eu deixo de lado. Cara, se você faz isso, principalmente no curso bem concorrido, você não passa na segunda fase. Você tem que dominar realmente, porque o sarrafo tá vindo cada vez mais alto, certo? Então, não perca tempo, já se inscreva, já entra no intensivo FUVEST, que segunda-feira começa a preparação específica, matemática, física e química para a segunda fase da FUVEST, certo?